Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, quero falar com você. Você mesmo que ainda não é inscrito e não conhece o meu trabalho. Dê um voto de confiança, vai! Assista o vídeo até o final e se gostar, considere se inscrever no canal, deixar um gostei, compartilhar o vídeo com mais pessoas e até mesmo ativar as notificações do canal para não ficar de fora, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, basta que você compartilhe com os seus inimigos, ó, e de quebra você ainda se vinga deles. E vamos para o que interessa, né? Que é para isso que estamos aqui. Nossas histórias de terror, nossas histórias sobrenaturais. Bora lá? Quando éramos crianças, nós éramos muito pobres, pobre mesmo, a ponto de dormir todos juntos na nossa casinha de adobe. Minha mãe costumava ter um altar com velas para os seus santos. Então, à noite, aquele altar com as velas iluminava bem dentro de casa. Em uma madrugada, enquanto eu dormia, eu sentia algumas mãos me levantando de onde eu estava, e isso me fez acordar. Ao abrir os olhos, eu vi uma mulher vestida de branco que me carregava nos braços enquanto me observava. Meu primeiro pensamento foi que era a mamãe, mas ela dormia no outro quarto e ela também não tinha nenhum vestido branco. Então, quem era essa mulher? Tentei acordar minha irmã, mas não consegui. Tentei com meu irmão, mas não encontrei mais. Era só eu e ela. Eu e aquela mulher de branco. Entrei em pânico. Perdi completamente a mobilidade, ou seja, fiquei paralisado. Não conseguia mover nem o dedo mindinho. E ouvia a sua respiração. Se é que eu posso chamar aquilo de respiração. Era uma espécie de rosnado. Seu cabelo estava todo empolado, enrolado, enquanto ela me observava, sabe? Cheguei a vê-la de corpo inteiro, quando procurava por meu irmão e percebi que ela estava de joelhos. Não sei quanto tempo estive em seus braços, mas quando consegui me mexer, eu já estava no chão. Fiquei bem quietinho, com os olhos fechados, tentando adivinhar se ela já tinha ido embora ou não. Mexi os braços à procura dos meus irmãos, visto, como eu já disse no início do relato, que dormíamos todos juntos ali. Mas eu só conseguia tocar o chão. Continuei me movendo e cheguei a tocar em algo. Era o calcanhar daquela mulher, daquela coisa que ainda estava ali. Continuava de joelhos, mas estava naquele momento virando as costas. Retirei a mão rapidamente e fechei os olhos novamente, ficando ali no chão até quase amanhecer. Quando me levantei, percebi que eu estava caído perto da porta da casa. Voltei a dormir entre os meus irmãos e não disse nada para ninguém. Pensei que tudo não havia passado de um pesadelo, até que notei hematomas nas minhas pernas e também na minha nuca. Desde então, meu ciclo de sono foi completamente alterado e eu continuo tendo pesadelos e paralisia do sono. Vi tantas coisas nesses episódios de paralisia
que às vezes nem sei no que acreditar. Esse relato foi postado no app Vizinho, na página Histórias de Terror, que eu estarei deixando aí na descrição do vídeo. Aterrorizados, paralisia do sono não é fácil. Eu já passei por isso. Conheço várias pessoas que ainda sofrem com isso. Para ser sincera, teve uma época que eu peguei até medo de dormir exatamente por acontecer o mesmo, o que acontece com o menino. Inclusive, já teve episódios de eu ver uma mão com formato de mão humana, mas era algo draconiano, cheio de escamas, e eu sentia aquilo tipo me acariciando. E aí eu virei o olho assim, que é a única coisa que mexe na paralisia do sono, né? É o olho. Aí, pela minha visão periférica, era como se aquela criatura estivesse deitada na cama, fazendo carinho em mim, sabe? Com muito cuidado. Mas foi horrorizante, foi terrível. Na hora, o meu coração parecia que ia explodir, tamanho era o medo. Aquilo não me machucou, não me arranhou e não me tocava de um modo desrespeitoso, sabe? Parecia que estava deitada ao meu lado, tipo fazendo um carinho como uma mãe que observa um filho dormir, ou alguém querido com amor fraternal, ou sei lá o que era aquilo. Só sei que o terror não diminuiu, porque na hora eu estava com muito medo e graças a Deus aquilo sumiu. Teve vários outros episódios, tipo de eu estar deitada numa mesa imóvel e está cheio de gente conversando em volta de mim, mas eu não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada. Era como se eu estivesse no meu próprio velório, presa dentro do corpo. Enfim, pessoas andando, pessoas deitando na cama, pessoas me unhando, enfim, até que a última paralisia do sono que eu tive, eu fui envolta numa luz violeta, que eu creio que é Metatron, meu anjo protetor, e dali pra frente nunca mais tive esses episódios. Mas deve ser mediunidade aflorada também, porque eu acredito que, apesar de ter explicações científicas, diz que o cérebro acorda antes do corpo, mas as experiências que eu tive, eu posso dizer que eram bem sobrenaturais, mesmo porque na última, quando eu fui envolta pela luz violeta, a Angel mesmo, estou dando os meus relatos agora, depois do relato que eu li anteriormente. Eu senti como se o meu corpo levantasse uns 2, 3 centímetros da cama, como se aquela luz violeta me envolvesse totalmente. Mas foi a única paralisia do sono que eu não senti medo. Eu senti uma paz tão grande e deixei aquela luz violeta me envolver, sabe? E aí, de repente, foi como se eu fosse deixada na minha cama bem devagarinho novamente e um sono profundo tomasse conta do meu corpo. E desde esse episódio, nunca mais tive as ditas paralisias do sono aterrorizantes. Já vai indo para mais de 5 anos que se acabaram. Mas quando eu tinha, era constante. Todas as noites eu peguei medo de dormir. Por isso que eu, Angel Black, acredito sim nesse relato. Eu imagino o terror do relatante e ele ainda está passando por isso. Ou melhor dizendo, né? Desculpem, ele ainda está passando por esses episódios de paralisia do sono, não é? E aí, mais alguém já passou por essa experiência pavorosa?
Se quiser compartilhar com a gente, pode enviar para o e-mail do canal. Não precisa se identificar se você não quiser, tá bom? Mas é bom para sabermos que mais pessoas passam por isso. E agora, vamos para o próximo relato de hoje? Eu tenho um sobrinho que é político e também já é adulto. A quem chamaremos aqui de Juan. Quando Juan tinha aproximadamente 4 anos, seus pais decidiram se mudar para outro lugar porque estavam passando por dificuldades financeiras. O pai de Juan conseguiu um emprego em uma fábrica e a mãe em um escritório. E isso melhorou a situação financeira deles consideravelmente. Mas aí surgiram outros problemas. Juan começou a falar sozinho. Mesmo falando bem para a idade dele, omitia algumas letras. Durante suas conversas, parecia que havia mais alguém no quarto dele e o ambiente onde ele estava ficava pesado. Seus pais, ao notarem esse comportamento, digamos, no mínimo estranho, perguntavam-lhe com quem ele estava falando. Juan respondia que tinha um amigo chamado Mamon, o que causou gargalhadas em seus pais por causa do nome. Acharam o nome engraçado e foi interpretada essa atitude deles como uma atitude rude. Inicialmente, eles não deram muita importância, pois não é raro que as crianças tenham os tais amigos imaginários. No entanto, depois de receber a notícia de que seriam pais novamente, Juan mencionou que Mamon deveria levar embora a irmãzinha. Isso mesmo, ele disse nitidamente que Mamon queria levar a irmãzinha dele que ainda estava no ventre da mãe. Detalhe, ele disse até o sexo da criança, né? Feminino. E isso gerou um medo nos pais. Eles notaram um comportamento agressivo em Juan, que afirmava que Mamon queria várias coisas e perguntava por que eles não davam comida ao Mamon, já que o mesmo queria ter o seu próprio prato. A situação ficou mais perturbadora quando Juan foi visto com uma faca na mão em transe. Os pais o acordaram e ele não se lembrava mais de nada. Noutra ocasião, durante uma refeição, um jantar ou um almoço, não sei dizer ao certo, na casa dos pais dele, Juan deixou uma cadeira vazia. Quando os visitantes chegaram e sentaram na dita cadeira livre, a criança fez um berreiro, chorou intensamente, alegando que eles tinham esmagado Mamon, chegando ao ponto de morder um dos convidados que estava na cadeira, em um ataque de histeria e raiva. A criança parou de comer, perdeu peso e estava com dificuldades para dormir. Foi então que decidiram consultar um bruxo. O feiticeiro afirmou que a criança tinha o dom de ver coisas que estavam em outro plano, coisas que as outras pessoas comuns não percebem. Supostamente, tirar-lhe esse dom resolveria o problema. Embora as coisas tenham se acalmado temporariamente, logo começaram a ouvir vozes, objetos se movendo
e conflitos familiares passaram a ser constantes. A casa se tornou uma cena assustadora, levando eles a largar a casa e mudar de novo. Mas o menino Juan chorava, porque não queria deixar o Mamon sozinho. As coisas não melhoraram em nada. Eles chegaram em uma casa com alguns parentes. Depois de 3 dias, a criança disse que Mamon já tinha chegado e que estava muito feliz na nova casa. Não demorou muito, a mãe de Juan deu à luz a nova integrante da família. Teve a sua menininha, a sua princesinha. E Juan logo disse que Mamon viria buscá-la. Os pais não sabiam mais o que fazer por causa do medo que aqueles comentários da criança lhes geravam. Em uma noite começaram a ouvir muitas batidas nas portas e nas janelas da casa. Só o tio de Juan foi capaz de ouvir quando algo entrou por uma das janelas. Juan começou a chorar, dizendo que Mamon o machucava, que o puxava pelos pés. E o seu tio realmente percebeu como Juan estava sendo realmente puxado pelos pés. Algo estava arrastando o menino. O tio, sem pensar 2 vezes, o abraçou com força, sentindo que algo realmente estava tentando levá-lo, puxando-o de seus braços. De repente, a menininha começou a chorar tão alto que acabou por acordar os outros na casa. Naquele momento, eles perceberam que qualquer coisa que fosse esse Mamon, esse ser não tinha boas intenções e queria machucar-lhes. Então eles foram atrás de outra pessoa para ajudá-los, pois na igreja já tinham lhes negado ajuda. E tempos depois eles saberiam o porquê. Eles chegaram então com outro bruxo, e esse bruxo disse que usaria a sua magia para tirar o dom que Juan tinha, para que aquela família e aquela criança finalmente tivessem paz, e tiveram paz. Em certo dia, já com o Juan adolescente, eu ouvi essa história. Então, decidi pesquisar sobre o nome Mamon. E eu tive uma surpresa nada grata, viu? Descobri que Mamon é o nome de um demônio, mais especificadamente o demônio da ganância. Alguma vez, não me lembro quando, falei com um amigo que é santeiro, e ele disse que talvez o pai, por estar financeiramente mal, tivesse feito algum tipo de pacto, e o pagamento seria um dos filhos. Isso nunca foi corroborado, provado, mas para a família foi um capítulo que eles nunca mais querem recordar. Esse relato também foi postado no grupo Histórias de Terror. É uma página de criador de conteúdo digital mexicana. Inclusive, eu dei uns toques nas histórias, por quê? Porque a tradução não fica muito legal, mas é uma história realmente assustadora, né? Um demônio que atormentava esse menino, porque começou fingindo ser amigo dele.
como ele era fraquinho, ou tinha uma mediunidade, ou foi entregue como pagamento, não sei explicar o que aconteceu aqui direito, né? Nem o relatante sabe direito o que aconteceu, mas graças a Deus o menino ficou livre dessa criatura. Esse demônio atormentava, essa entidade atormentava o menino e precisou ser tirado por magia. Teria o pai dele feito um pacto com as trevas? Não sei. Deixe aí suas opiniões nos comentários. Aterrorizados? Vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link dessa página, se vocês quiserem ir lá no app Vizinho, o Face, e estar se tornando membro para ler as histórias, que às vezes a tradução não está 100%, mas vale muito a pena o esforço para ler, pois tem histórias, na verdade, relatos lá de arrepiar. E agora vamos fazer o que viemos fazer aqui, que é ouvir histórias de terror. Bora lá? Segredos na noite. Havia uma figura sombria do outro lado da janela de vidro. Mas Fernando, um garotinho de 8 anos de idade, vê apenas uma silhueta negra de uma pessoa que encosta o rosto na janela e parece olhar para dentro do quarto. Fernando se esconde debaixo da coberta e começa a tremer. Fernando, vem cá, ou eu vou até você, disse a figura com uma voz rouca e tenebrosa. Fernando, com as mãos tremendo, saiu debaixo das cobertas e foi até a janela. Ele sentiu um cheiro de podre, mas mesmo assim abriu a janela, tapando o nariz, é claro. Ele falou: "Quem é você?" A figura tinha uma cara de caveira, dentes podres com vermes entre os dentes e um manto grande e negro com um capuz. "Quero te levar para um lugar especial, Fernando. Acho que vai gostar", fala a figura, e em seguida solta uma risada medonha. Sentindo um frio na espinha, Fernando engole seco, mas toma coragem e inocentemente salta pela janela. "Quem é você?" pergunta Fernando com curiosidade. "Sou o anjo da morte. Hoje tenho uma surpresa para você, mas quero que feche os olhos. Vou te levar a um lugar mágico." "Oba!" falou o garoto com um sorriso enorme no rosto. O anjo colocou o menino nos ombros e começou a levá-lo. Fernando sentia o seu coração batendo rápido, enquanto o vento calmo da noite balançava suas roupas. O anjo da morte o carregava pelas ruas da pequena cidade rural, enquanto a lua observava silenciosa no céu. O anjo falou: "Pode abrir os olhos." Quando ele abriu, viu vários túmulos com cruzes e estátuas de anjo. Logo notou que ele estava no cemitério. "O que fazemos aqui?" perguntou o menino. O anjo sorriu e falou: "Tem 2 pessoas que te amam muito e querem te ver." Ali, o garoto começou a ficar com lágrimas nos olhos. Conforme a morte, com o garoto nas costas, atravessava os túmulos, ele via a alma dos mortos emergindo dos túmulos, com os seus rostos pálidos e uma aura azulada ao redor do corpo. Ao olhar para frente, viu uma mulher e um homem parados, olhando para ele.
Ele saltou dos ombros do anjo da morte e correu na direção deles, gritando: Papai! Mamãe! Ele os abraçou e de uma só vez falou com os olhos fechados: Eu sinto tanta falta de vocês. O pai disse: Também sinto sua falta, Júnior. A mãe falou ao ouvido dele: Meu biscoitinho de chocolate, eu também sinto muita falta de você. Como é bom poder te abraçar novamente. Te amo. O garoto perguntou: Por que me deixaram, papai e mamãe? Os garotos do orfanato falam que vocês me deixaram porque não me suportavam. A mãe respondeu: Não te deixamos, querido. Infelizmente, tivemos um acidente de carro e deixamos esse mundo. Apesar de não estarmos mais em carne e osso com você, sempre estaremos ao seu lado e sempre te protegeremos do além. Não duvide disso. Pai e mãe é para toda a vida e até depois dela. Logo depois, o anjo falou: Temos que ir. O garoto abraçou os pais pela última vez e em seguida viu quando um vento tomou conta do cemitério. Quando olhou em volta, seus pais tinham sumido, mas 2 estrelas brilhavam forte no céu escuro. O garoto, com o brilho nos olhos, exclamou: Lá estão minhas 2 estrelas. Na volta para o orfanato, o anjo da morte levava o garoto nos ombros e disse: A vida segue, meu pequeno Fernando. Mesmo sem os seus pais, você ainda vai ser muito feliz. Tem todo um caminho pela frente. Nunca deixe as dificuldades te tirarem o sorriso do rosto. O garoto respondeu apenas: Ok. O anjo da morte questionou: Me promete que dará o melhor de si para que seus pais fiquem orgulhosos? Ele respondeu: Sim. Então o anjo da morte começou a assoviar uma música alegre. Naquela noite, ao deitar na cama, Fernando sorriu e acenou para a janela, onde o anjo da morte acenou para ele logo após sair. O garoto terminou dizendo: Obrigada, Deus. Este foi o melhor presente de aniversário que tive. Fim. Conto de Daniel Marinho. Não tenho o que falar, né? Daniel Marinho, como eu sempre digo e não canso de dizer, Daniel Marinho arrasa nos contos e nos põe para pensar, né? Olha a inocência da criança. A criança o bicho era grotesco, cara cadavérica, dentes podres, bichos nos dentes, e a criança simplesmente foi. Nem tudo que é feio é mal, nem tudo que é belo é bom. Foi isso que tirei da história. E vamos para a próxima história de hoje? Minha mãe sempre foi uma mulher forte, pouco impressionável, mas houve um evento que a deixou marcada para sempre. Aconteceu quando meu irmão mais velho tinha nascido. Meu pai tinha saído de casa nessa noite e ela ficou sozinha em casa cuidando do bebê. Ela estava exausta e, sem perceber, o sono a venceu. Era por volta das 3 horas da manhã quando algo a acordou.
uma sensação desconfortável, como se alguém ou algo estivesse observando ela. Entre dormindo e acordada, seus olhos se abriram com dificuldade e foi aí que ela ouviu. Um cão preto e grande tinha colocado a cabeça dentro do quarto, inspecionando tudo, com olhos brilhantes e penetrantes. Minha mãe ficou paralisada, incapaz de se mexer ou até mesmo de gritar. O mais estranho de tudo é que naquele momento não tinha nenhum cão naquela casa. Aquele cão, sem emitir nenhum som, recuou lentamente até sair do quarto. Foi então que a minha mãe começou a recuperar o controle do seu corpo, mas o terror ainda estava presente. Ela levantou-se de repente, revistou a casa e, para surpresa dela, todas as portas estavam trancadas. Como é que aquele cão entrou? A pergunta a atormentou durante o resto da noite. Na manhã seguinte, ao rever o que aconteceu, a minha mãe sentiu um arrepio de volta. Não era só o fato de ter visto um cão preto, mas na noite anterior ela tinha sentido uma presença, uma energia que a tinha deixado exausta e quase paralisada. Nestes dias, algo mais começou a acontecer em casa. Todas as noites, logo após ao pôr do sol, podia-se ouvir arranhões no telhado. No início, ela pensou que eram galhos movidos pelo vento ou algum animal procurando abrigo, mas os arranhões eram persistentes, desesperados, como se algo ou alguém quisesse entrar. As noites tornaram-se intermináveis. O som das unhas coçando, roçando, arranhando a madeira do teto mantinha minha mãe acordada e vigilante. Às vezes ela se levantava, caminhava pela casa, certificando-se de que as portas estavam bem fechadas, mas os arranhões não paravam. Foi então que minha mãe lembrou-se de uma história que a avó havia lhe contado. Quando um naual se afeiçoa a uma criança, ele não descansa até conseguir pegá-la. Minha mãe não pôde parar de pensar nessas palavras. E se o cão preto que ela tinha visto não fosse um cão de verdade? E se fosse um naual? A ideia a aterrorizava, mas ela não podia descartar essa possibilidade. Então ela decidiu fazer algo sobre isso e, junto com o meu pai, levaram o meu irmão para batizar o mais rápido possível. Desde então, os arranhões no telhado pararam, como se aquilo que rondasse a casa tivesse perdido o interesse. Minha mãe nunca mais viu o cachorro preto, mas a experiência ficou gravada em sua mente como um lembrete de que neste mundo há coisas que não podemos explicar, mas que certamente existem. Histórias de Ixel O. Foi postado no app Vizinho, na página Mitos e Lendas. E aí, aterrorizados? Vocês acreditam nessa história? Eu acredito, mas ficou aqui
uma coisa assim meio nebulosa, né? Ela estava presa em uma paralisia do sono, digamos assim, e viu o cachorro no quarto. Aí ela procurou pela casa toda e não encontrou. A casa estava trancada. Será que nesse estado entre dormindo e acordada, ela viu o Naual que estava do lado de fora? Mas por ter uma mediunidade ou ter atravessado a membrana, né, do plano astral, ela não viu, como se estivesse dentro do quarto, materializada a vontade daquele Naual pegar a criança? Será? Bem, pensei mais ou menos assim. E você, o que acha que aconteceu? Deixe aí suas opiniões nos comentários, sempre com respeito. Se você acredita ou não, fica a seu critério. Todos nós temos o direito de não acreditar, mas o dever de respeitar, não é verdade? E agora vamos de relato. A fonte do mesmo será citada no final da leitura. No dia 1º de novembro do ano de 2019, Júlia foi ao cemitério visitar o túmulo do seu pai. Arrumava e enchia de flores. Sempre ia no dia 1º, porque ela não gostava que houvesse tanta gente. Enfim, esse dia sentou-se em uma grande pedra que estava a um lado do túmulo. Quase não havia gente, por isso ela se colocou a conversar com o pai. De repente, atrás dela estava uma criança, aparentemente com 10 anos de idade. Ela ficou assustada, não era para menos, né? Achou muito estranho porque a criança estava sozinha ali. E então perguntou-lhe o que fazia ali, onde estavam seus pais e etc. O pequeno respondeu que não sabia. Me deixaram aqui e me sinto muito sozinho. Ninguém vem me ver já faz muitos anos e continuo sozinho. Quando ela ouviu isso, se levantou e, um tanto hesitante e com os olhos saltados, né, perguntou-lhe: de onde você vem, pequenino? Ele, com o seu dedo, apontava para uma sepultura velha e muito descuidada. Júlia quis correr e gritar, mas estava paralisada, não podia se mover. Com dificuldade, se aproximou lentamente do túmulo e viu o que estava escrito. Estava escrito o nome: Pedrinho Elizondo, de 1998 a 2008. E o menino disse-lhe: eu me chamo Pedrinho, e você? Ela não respondeu, esperou um pouco para assimilar o que estava acontecendo. Depois de pensar melhor, ela chegou à conclusão de que o menino precisava de ajuda e então perguntou-lhe: o que você quer, pequenino? Ao que ele respondeu: eu quero ver a minha mãe. Ela me tratava mal, mas não era ruim. O homem com quem ela se juntou, ele sim era ruim. Me machucava e me batia. Mas a minha mãe nunca acreditou em mim. Eu lhe dizia, ela não acreditava. Ela trabalhava muito, o tempo todo. Sempre me deixava sozinho com ele. Quando chegava em casa, me via todo machucado e ele mentia. Ele dizia para ela que eu tinha caído jogando bola ou andando de bicicleta. E ela acreditava nele. Eu chorava muito. Desde os 5 anos, quando ele começou a me maltratar, tanto que aos 8 anos eu já não sentia mais os golpes ou as coisas que ele me fazia. Um bom dia, tomei um veneno que a mamãe guardava para os insetos que haviam em casa. E como não havia ninguém,
A escuridão chegou e eu nunca mais pude abraçar a minha mãezinha. Pobre menino, exclamou Júlia. E sua mãe, onde está? Pedrinho disse onde vivia com sua mãe e detalhou o que havia perto de sua casa. Não sei se ainda vivem lá, mas eu gostaria de vê-la de novo. Você pode me ajudar a voltar a vê-la? Disse-lhe o menino. Então Júlia atendeu ao pedido, mas disse: eu não prometo nada, mas vou tentar. A criança sorriu e sumiu. Ela arrumou um pouco o túmulo daquela criança e colocou algumas flores que ela tinha levado para o pai e saiu dali. No seu carro, não parava de pensar naquela criança. Pobre criatura! Como lhe puderam fazer isso? Se perguntava sem parar, quando lhe veio à mente o sorriso daquela criança e quis tentar procurar a sua mãe. Foi para a direção que ele lhe disse e encontrou uma casa velha que parecia estar desabitada, mas não estava. Júlia saiu de dentro do seu carro, chegou na porta daquela velha casa e bateu. Não demorou muito, a porta se abriu e de lá saiu uma senhora muito descuidada. E Júlia disse-lhe: desculpe, você conhece Pedrinho Elizondo? Ao ouvir esse nome, a mulher desabou a chorar e disse a Júlia: sim, era meu filho. Hoje completaria 10 anos. Faleceu aos 8. E você, como soube que aqui morava? Júlia disse-lhe: podemos nos sentar e conversar? E neste mesmo momento ouviu-se uns gritos de um homem bêbado que insultava e falava em espancar a mulher. Então Júlia disse para a senhora: como você pode não defender seu filho? Venha comigo. Preciso mostrar-lhe algo. E levou a senhora próximo ao cemitério Panteão. Parou perto de um parque e aí sentaram e começaram a conversar. Júlia contou-lhe o que aconteceu naquele dia no Panteão. Contou detalhadamente para a senhora, que não acreditava. Júlia relatou tudo o que o homem fazia a seu filho. E quando chegava na sua casa e a criança estava agredida, machucada, e a senhora não acreditava no pequeno. Então a mulher novamente desabou-se a chorar. Júlia perguntou-lhe por que nunca visitou o túmulo do filho. O homem não me deixava sair, nem trabalhar, me mantinha presa, me batia, até agora que você chegou. Depois que meu filho morreu, ele ficou agressivo comigo, me machucava, me usava, me batia. Foi quando eu entendi que meu filho dizia a verdade, mas já era tarde demais. Ele estava morto por minha causa, por não acreditar nele. Senhora, disse Júlia, o seu filho está triste. Sente-se só e quer vê-la para poder descansar em paz. Vamos, estamos perto do panteão, a senhora disse. Eu preciso do perdão do meu filho. Eu preciso pedir perdão. Chegaram ao panteão, se aproximaram daquele túmulo e ela começou a chorar, a pedir perdão aos gritos para o seu filho. Ela dizia: perdoa-me por não ter acreditado em você, meu filhinho amado. Perdoa-me por ter metido um monstro dentro de nossa casa.
Júlia a viu tão arrependida que a deixou sozinha e saiu para comprar umas flores para que ela arrumasse o túmulo do pequeno. Não demorou nem 20 minutos a voltar. Quando estava se aproximando, viu a senhora deitada, meio corpo, sobre aquele túmulo, mas sem nenhum barulho, nenhum soluço, nada. Júlia se aproximou, falou com ela, mas ela não atendia. O cabelo dela cobria o rosto. Júlia insistia: "A senhora está bem?" Levantou o seu cabelo e em seu rosto tinha um sorriso. A mulher estava morta sobre o túmulo de seu filho. Júlia não sabia o que tinha acontecido ali, naqueles 20 minutos que saiu, e já não quis saber mais. Apenas chamou o vigilante do cemitério e ele se encarregou de enterrar a senhora ao lado de seu pequeno. Júlia saiu dali, ao mesmo tempo feliz e triste por ter realizado o pedido da criança. De repente, uma rajada de vento assoviou, lhe sussurrando algo em seus ouvidos. "Obrigada. Nunca mais estarei sozinho." E Júlia saiu de lá se sentindo em paz. Nos próximos anos e datas que visitara o panteão, não voltara a vê-lo, mas sempre deixava um buquê de flores no seu túmulo, para ele e também para sua mãezinha. Ao colocar as flores, ela sempre sente um forte vento soprar sobre seu rosto, pois ela sabe que é o Pedrinho que se encontra feliz ao lado da mãe. Se você é filho, valorize sua mãe. Se você é mãe, ame seu filho. E, acima de tudo, acredite no seu filho. Isso pode salvar a vida dele. Se você ficou aqui até o final, nunca deixe de abraçar, beijar e demonstrar o seu amor a todos que você ama. Muitas das vezes tem alguém próximo que está precisando apenas de um abraço ou de uma palavra carinhosa. E tenha certeza que isso faz muita diferença na vida de muitas pessoas. Um abraço carinhoso do Bravo aqui. Em pouco tempo você terá feito com que muitas pessoas orem a Deus um pelos outros. Deus lhe abençoe. Esse relato eu li aqui na página, o grupo Relatos Sobrenaturais Reais, Sonhos e Conto, e foi postado por Rick Silva. Aqui ele diz que copiou de outro lugar e repostou para compartilhar com outras pessoas. E eu achei muito interessante, por isso eu quis compartilhar com vocês. E espero que chegue aos corações de quem precisa chegar. Eu, particularmente, fiquei muito tocada, sabe? Pois tem muitos Pedrinhos aí no mundo que às vezes a mãe, por um momento de carência, não pensa direito e por causa de um carinho falso e um eu te amo tão falso quanto, acaba pondo algozes dentro da própria casa, num lugar que deveria ser seguro para os pequenos. Ela coloca um predador dentro do ninho. Desculpem o desabafo, é que o mundo está cheio de algozes e de mães carentes e, consequentemente, muitos Pedrinhos.
Vamos ao próximo relato. História real. O lobisomem. Bora lá? Minha mãe contava que meu avô jurava que essa história realmente aconteceu. Pois bem, no interior do Ceará vivia um casal muito pobre. Só para se ter uma ideia, para nós que somos urbanos, eles moravam em uma casinha de barro com um fogão a lenha e mal tinham o que comer. Até que a mulher descobriu que estava grávida. Naquela época, Brasília estava sendo construída e tinha muitos empregos. O marido então tomou a decisão e chamou a mulher dizendo: "Vou para Brasília ganhar um dinheiro para garantir o futuro de nosso filho." Assim ele fez. Quando a mulher estava no 8º mês de gravidez, comprou uma cabra para ajudar na amamentação do bebê. Desde então começou uma sequência de fatos bizarros. Toda noite a mulher ouvia galopes em volta da pequena casa e arranhões nas paredes. E a cabra, esta começava a berrar, como se estivesse assustada. Em uma dessas noites, a mulher levantou e olhou pelo buraco da fechadura. E é aí que ela viu um lobisomem dando voltas ao redor da casa e comendo as fezes da cabra. Parece que a criatura também a viu, pois parou e deu um berro tão grotesco que a mulher desmaiou. Todo o povoado pôde ouvir o berro. No dia seguinte, todo o pequeno povoado estava comentando. E no interior, as pessoas moram afastadas e não têm como pedir ajuda. O esposo, preocupado com a gravidez da mulher, retornou de Brasília e trouxe consigo uma arma. Furou um buraco na parede da casa e ficou no aguardo, até que a criatura apareceu e começou a rondar a casa e a cabra. O homem deu 3 tiros e sentiu que acertou uma criatura, pois a mesma deu um berro e correu. No dia seguinte tinha um rastro de sangue. O homem saiu seguindo, até que chegou até a criatura morta. Do pescoço para cima dava para ver o rosto, e do pescoço para baixo era um lobo. O homem chamou toda a população, mas ninguém conhecia a pessoa. Deveria ser de outro lugar, talvez um lugar distante. Precisava sepultar, mas o padre não deixou sepultar no cemitério. Daí enterraram mesmo no meio do mato. Meu avô dizia que estava lá e ajudou, mas nunca souberam quem era aquele homem. Esse lobisomem é diferente, né? Pois depois da morte ele ficou com a cara de homem, ou seja, do pescoço para cima, um homem. E o restante do corpo continuou na metamorfose em formato de lobo. Este é o primeiro relato que eu ouço assim, de um lobo com cara de homem, vamos dizer assim, do pescoço para cima, homem, do pescoço para baixo, lobo. Cruzes! Vocês já ouviram algo parecido? Se já ouviram, deixe aí nos comentários e também envie seu relato para o e-mail do canal, pois eu gostaria muito de saber mais sobre esse tipo de licantropia, sobre esse tipo de licantropo. Vamos para as histórias? Esta é intitulada Cara Legal. Meu encontro com ela foi assim. Marcamos em um restaurante comum. Eu cheguei cedo, mas ela se atrasou. Quando eu a vi, não estranhei.
Ela estava com os cabelos bagunçados e olheiras nos olhos. Ela se sentou e, com uma voz monótona, ela conversava comigo. Notei que ela trazia vários relógios no braço e que tinha uma cruz no pescoço. Ela disse que era solitária e que se sentia triste. Todos os meus amigos sempre morrem, uma hora ou outra eles se vão. Achei isso muito estranho. Para falar a verdade, achei assustador. Então, perguntei: qual é o seu nome? Ela respondeu: não sei se vai acreditar em mim, mas o meu nome é Morte. Morte? Tá brincando? Hades, Freya, Menpo, Morrigan, Wairo, Shiva. Pode escolher um desses. Esses nomes todos sou eu. Eu dei uma risadinha pensando ser brincadeira, mas ela não sorriu comigo, o que deixou um climão. Neste momento senti que ela tinha cheiro estranho. Era como um cheiro de podre. E também os seus olhos não pareciam ter vida, sabe? Sei lá, pareciam meio mortos de uma forma muito estranha. Alguns dentes da boca dela estavam ausentes ou completamente podres. Muitos iriam achar isso desagradável, mas não eu, pois eu não sei o que ou pelo que ela passou. Então eu simplesmente aceitei aquilo. Já que estava um clima terrível, decidi acabar de jogar tudo pro buraco, falando da minha doença. Contei a ela que sou um paciente terminal, já que tinha um câncer em uma forma avançada. Os médicos tinham me desenganado e já não havia nada que eu pudesse fazer. Ela deu risada e disse: então é por isso que você está careca desse jeito? Ainda bem que não foi escolha sua. Você é muito feio sem cabelo. Inevitavelmente eu também ri, já que eu sou do tipo do cara bem-humorado, que gosta muito de brincar. Brincar com a minha própria doença estava sendo uma das formas de lidar com a situação. Demos risadas, contamos histórias. Aquele dia foi bom, mas logo nós estávamos do lado de fora do restaurante e eu disse a ela: possivelmente nunca mais vou te ver. Essa deve ser a última semana de vida que eu tenho. Bem, de qualquer forma, você me fez sorrir. Fazia muito tempo que eu não encontrava alguém como você. Geralmente as pessoas me julgam pela aparência e se incomodam com o meu cheiro. Por isso eu me afastei de algumas pessoas. Mas você é diferente. Parabéns. Ela abriu um sorriso com os seus dentes podres. Toquei em seus ombros e senti um corpo frio, como um iceberg, e o cheiro de podre estava pesado. Ela se despediu e foi atravessar a rua. Então eu notei que um ônibus estava vindo. Ei, Morte! Cuidado! Corri atrás dela e a empurrei. Ao invés do ônibus atropelar ela, o ônibus me atropelou. Quando abri meus olhos, estava dentro de uma ambulância. Fique calmo, vai ficar tudo bem, disse o paramédico, checando meus olhos com uma lanterna. Ela está bem? Eu perguntei. E ele me respondeu: ela quem? A garota, aquela que eu salvei do atropelamento. Que estranho. As pessoas me disseram que você entrou na frente do ônibus.
Não havia nenhuma garota, mas fique tranquilo, você viverá muito tempo. Assim poderá encontrar várias garotas. Acho que não, doutor. Eu tenho câncer terminal. Essa é minha última semana. Estranho, você não parece ter câncer. Me assustei com a fala do paramédico, mas senti algo no meu bolso. Tirei e era um papelzinho, e nele estava escrito: tudo isso foi apenas um teste. Você se mostrou digno de receber a sua cura. Parabéns. Assinado Morte. Por Daniel Marinho. Como sempre aterrorizados, Daniel Marinho traz histórias que mexe com o psicológico da gente, né? Vê, o rapaz já estava com uma semana de vida, mas por ser uma pessoa gentil, doce, não julgar pela aparência, ele não só conversou com uma pessoa, digamos, de aparência e cheiro desagradável, mas arriscou a própria vida para salvá-la e assim recebeu a sua redenção. Nunca devemos julgar um livro pela capa, ou seja, não devemos julgar as pessoas pela aparência e nem antes de conhecê-las, hein? Vamos para mais uma história? Olá! Meu ex-marido sempre gostou muito de lobos e quando tinha 14 para 15 anos, fez um ritual com uma estrela desenhada no chão, velas e oração para se transformar em lobisomem. Na noite da invocação, ele sentiu as suas mãos crescendo e seu rosto ficando peludo. Durante o dia e a noite, se ele se concentrasse muito, ele conseguia ouvir coisas longe e sempre teve o corpo muito quente. No passar dos anos, hoje ele tem 24 anos, a vida dele sempre deu tudo errado, ou seja, sempre foi para trás. Trabalho, relacionamentos, vida social. Ele foi em um centro e lá informaram que ele tinha um egum. Ele não comentou nada sobre o ritual e por isso tudo dava errado. Cobraram uma fortuna para poder fazer uma tal limpeza nele, mas ele não foi. Foi em uma igreja católica, contou tudo ao sacerdote e o sacerdote fechou a porta na cara dele, achando graça, achando que ele era doido. Uma vez a gente estava em casa à noite deitados, era lua cheia e ele estava uivando para a lua e eu achando graça. De repente a gente ficou com brincadeiras em cima da cama e no escuro eu vi o rosto dele crescendo e com pelos. Me assustei e repreendi. Depois disso nunca mais vi nada. Faz 3 meses que estamos separados. Ele me falou que há uns dias, quando ele se olhava ao espelho, à noite ele viu os olhos dele vermelhos e quando amanheceu as mãos estavam com sangue e com cheiro forte de sangue. Será que isso tem relação com o ritual que ele fez? Alguém pode me dar alguma informação sobre o assunto, por favor? Primeiro eu vou dizer que eu acredito sim, pois tem muita coisa nesse mundo que não devemos julgar, pois realmente acontece. Talvez, no caso dele aí, ele mexeu com algo que ele não conhecia. E por ser um adolescente também, ele era inexperiente e a sua paixão alucinada por lobos foi o gatilho dele mexer com algo perigoso. Ele pode ter evocado alguma entidade de baixa vibração que está mexendo, talvez até mesmo com
psicológico dele e também com o corpo, né? Porque, pelo que vimos no relato, a namorada viu o rosto dele mudando e ele agora tá vendo os olhos vermelhos e sentindo o cheiro de sangue. Essa entidade pode estar tentando deixar ele doido. Isso não vai acabar muito bem se ele não conseguir a devida ajuda. Então, muitas pessoas que gostam de julgar, em vez de julgar, põem-se para pensar, pois ele também não sabia que ia passar por isso quando mexeu com o que não devia. E essas coisas realmente existem, gente, mas não devemos brincar. Uma vez que se faz um ritual desse tipo, você não sabe em que você está se metendo. Você não sabe que tipo de portal espiritual você está abrindo, com o que você está se conectando, pois você pode acabar fazendo uma conexão com o mundo das trevas e essas entidades pode fazer até ele tirar a própria vida. É complicado. Então só acho que se alguém que entenda disso, desses espíritos ou entidades de baixa vibrações, que dê uma dica aí nos comentários, quem sabe, né? O moço possa estar vendo. Ah, sim, meus aterrorizados. Esse relato foi enviado anonimamente para o grupo Casos de Lobisomem do nosso amigo César, que também tem um canal aqui no YouTube, o canal Fronteiras. E vamos para mais uma história aqui, mais um relato. Muitos dos meus familiares ao longo do tempo trabalharam como operadores de ônibus de diferentes linhas, inclusive no transporte urbano e de carga. Aconteceram coisas muito estranhas à maioria, mas a próxima história que compartilho com vocês foi a que aconteceu a um dos meus tios. E foi a que mais me causou arrepios. Há muito tempo atrás, quando meu tio trabalhava como operador, motorista, condutor, enfim, de uma Kombi, foi-lhe atribuído a rota Uruapan a Patizigan, isto é, no estado de Michigan. Naquela época, as Kombis eram autorizadas a pegar passageiros ao longo do trajeto. Então, meu tio fazia várias paradas em todas as rancherias que encontrava no caminho. Além disso, nessa altura, cada operador era acompanhado por uma pessoa dedicada apenas a cobrar, cobrador ou cobradora. Por esse motivo, os motoristas nunca viajavam sozinhos. Meu tio conta que em uma certa noite estava esperando na base dele que as pessoas chegassem, mas por mais que esperasse, ninguém apareceu. Eram quase 11 horas da noite, então ele decidiu ir embora. Como mencionei antes, as pessoas costumavam subir nas Kombis ao longo do trajeto. Então ele pensou que à medida que ele avançasse, encontraria pessoas que o fariam. Quando ele saiu da sua base ou daquele ponto, junto com o seu assistente, eram quase 11h30 da noite. Foi a primeira vez que o meu tio saiu dali tão tarde. À medida que eles avançavam, ele percebeu que a estrada estava completamente deserta. Eles passavam por vários pontos, várias rancherias, mas não viam ninguém. Tudo o que lhes restava era seguir em frente e completar a viagem. De repente, logo ao chegar a uma ponte chamada o Marquês, o meu tio conta que viram uma mulher na beira da estrada que tinha a cabeça baixa.
Ele e seu assistente começaram a questionar se ambos estavam vendo a mesma coisa. Ambos afirmaram que sim e pensaram que talvez essa mulher estivesse esperando o transporte para chegar até o seu destino. Então decidiram parar bem na frente dela. O cobrador abriu a porta para a mulher entrar. E o estranho de tudo isso é que a mulher estava usando um vestido branco, como se fosse um vestido de noiva. Mas nesse momento eles não deram muita importância a esse detalhe. Afinal de contas, né? Tem doido para tudo. Foi quando o cobrador abriu a porta que aquela mulher estranha se aproximou da Kombi sem dizer uma palavra e sem levantar a cabeça. De repente, logo quando a mulher estendeu a mão para se agarrar e subir na Kombi, ambos viram que ela tinha a mão completamente esquelética. Quando a mulher levantou o rosto, perceberam que era apenas um esqueleto, sem pele, nem olhos, nada. Diante desta cena assustadora, né? Ambos ficaram assustados demais e o meu tio arrancou pouco antes que a mulher pudesse subir, ou seja, pisou no acelerador e pneu para que te quero. Como já havia dito, tanto foi o medo do meu tio que ele acelerou e se afastou do lugar o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Felizmente, durante esse trajeto, nada de pior aconteceu com eles, pois a área era muito perigosa, com muitas curvas fechadas e ravinas. Eles decidiram então parar na cidade mais próxima, uma aldeia, pois a impressão que tiveram os fez sentir que algo poderia acontecer com eles no caminho. Ao chegarem à aldeia, encontraram outros colegas que também tinham parado para descansar. Seus companheiros, vendo pálidos e muito assustados, começaram a querer saber o que tinha acontecido, né? O que deixou eles naquele estado. Eles, ainda muito assustados, começaram a contar tudo o que ocorrera com eles um pouco antes. Seus colegas começaram a dizer que muitas pessoas recomendavam que não passassem por aquele lugar a altas horas da noite, pois era um lugar pesado. Eles acreditavam que era apenas invenções das pessoas, mas com a experiência do meu tio, perceberam que não era bem assim, né? Até hoje, meu tio não consegue esquecer o rosto cadavérico daquela mulher estranha e sempre conta a sua experiência. E sempre que ele conta, dá um arrepio. História de Jessie M, postada no grupo Mitos e Lendas. E aí, aterrorizados, o que acharam das experiências narradas aqui hoje? Eu vou ser sincera, viu? Eu achei que foram, no mínimo, arrepiantes. Bem, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo, sem ativar as notificações do canal e sem deixar aí um comentário como forma de incentivo ao meu trabalho, com respeito sempre. Se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, basta que envie para o e-mail do canal. Só não esqueça de escrever no seu texto se você quer que conte anonimamente, te dando os créditos, ou em formato de conto, tá bom? Isso ajuda muito. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com e está na descrição do vídeo. Bem, meus amigos, também tem as playlists do canal que estão recheadas de vídeo. Você pode também ir lá prestigiar os outros canais, me seguir nas outras redes sociais, fica a seu critério, meus amores. Bem, quero agradecer agora também, é claro, né? Pois sem vocês
não seria possível esse sonho. Então, quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs por estarem sempre aqui, contribuindo, me ajudando com a criação e também com a divulgação do meu trabalho. E agradecer a vocês, não aterrorizados. Sem vocês, esse sonho não seria possível. Então, meus amigos, gratidão, gratidão e gratidão. Por hoje é só, gente. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês demais.